Olá 2000, todos bem, na graça de Deus. Estamos no nosso vídeo número 3, que dá continuidade à unidade temática 10, que fala sobre os invertebrados. E o assunto de hoje são os quinidários ou selenterários. Bem, tanto a palavra quinidário quanto a palavra selenterário são palavras derivadas do grego. Quinidário deriva de quinidos, que significa urticante ou que queima, característica marcante do grupo. Já a palavra selenterado deriva de coilos, que significa compartimento ou cavidade, mais entero, que diz respeito ao intestino. Então aqui nós podemos observar que dentro da escala evolutiva animal, esses são os primeiros animais a apresentarem uma cavidade digestória, que é a cavidade gastrovascular, que nós vamos falar mais à frente. Caracterização geral. Então, no filo quinidário, nós temos representados como as anêmonas, as hidras, as medusas, os corais. Todos esses animais são animais aquáticos, sendo a grande maioria marinhos. Das 4 classes de quinidários existentes, apenas uma vai ter representantes dulcícolas, ou seja, de água doce. Esses são os primeiros e os únicos animais classificados como diblásticos. Lembrando que o filo anterior, que era o filo porífera, eles são ablásticos. Esses animais também já possuem uma diferenciação em tecidos, já apresentam tecidos verdadeiros, que são derivados dos dois folhetos germinativos existentes no grupo, que é a ectoderme, que vai dar origem à epiderme, e a endoderme, que vai revestir a gastroderme. Deixa eu parar aqui também para chamar a atenção no seguinte: nos poríferos, eles estavam classificados em um sub-reino à parte, que eram os parazoários, em ausência desses tecidos verdadeiros. Os quinidários são os primeiros eumetazoários. Bom, eles também não possuem uma cavidade interna revestida pela mesoderme, portanto eles são acelomatos. Como novidades evolutivas, nós poderíamos citar um sistema nervoso, embora bem simples, bem rudimentar, que é o sistema nervoso difuso, e o sistema digestório, que é incompleto, ou seja, só tem uma única abertura, que é a boca, que vai servir tanto para a entrada do alimento quanto para a saída dos restos da digestão. Essa digestão é intra e extracelular. Ou seja, a digestão ela se inicia na cavidade gastrovascular, depois esse alimento é absorvido, esse alimento parcialmente digerido é absorvido e completa a sua digestão no interior de células. A simetria, em sua maioria, é simetria radial, embora existam alguns representantes que são assimétricos. Eles não apresentam sistema excretor, sistema circulatório, nem sistema respiratório. Isso indica que as trocas vão ser feitas por difusão. A principal célula do grupo, ou célula característica, são os quinidócitos ou quinidoblastos. São células com a capacidade de inocular veneno, que é utilizado tanto para a defesa quanto para a captura de presas. Temos 2 formas estruturais, uma forma fixa ou séssil, que é o pólipo, e uma forma livre natante, que é a medusa. E como eu já citei, são os primeiros animais a apresentarem uma cavidade gastrovascular. Bom, aqui nós podemos observar as 2 formas estruturais. Então, a forma fixa, que é o pólipo, e a forma livre natante, que é a medusa. Observamos as 3 camadas que compõem o corpo desse animal, uma camada externa, que é a ectoderme, e uma camada interna, que é a gastroderme. Entre essas 2 camadas, representadas aqui em lilás, nós temos a mesogleia, que dá suporte ao corpo do animal. Na forma fixa, a boca fica voltada para cima, rodeada pelos tentáculos, onde estão localizados, na sua grande maioria, os quinidócitos.
Já a forma móvel, que é a medusa, a boca é virada para baixo, mas também é voltada, envolvida, né, por esses tentáculos. A região onde se encontra a boca a gente chama de extremidade oral, a extremidade oposta, a extremidade aboral. Aqui nós temos duas imagens destacando esses quinidócitos ou quinidoblastos, formados de uma cápsula, que é o nematocisto. No interior dessa cápsula nós temos um filamento que fica todo enroladinho. E a presença dessa estrutura que é como se fosse um gatilho, que é chamada quinidocílio, que é sensível ao contato. Então, quando um animal, até mesmo um homem, esbarra nesse gatilho, esse filamento vai ser acionado, vai desenrolar e vai injetar no corpo do organismo aquela substância urticante, que é de natureza proteica. Nessa imagem da direita, nós conseguimos observar que esses quinidoblastos estão localizados na epiderme do animal. Sistema nervoso. Então, o sistema nervoso é uma novidade evolutiva, mas é um sistema nervoso extremamente simples, onde nós não temos uma cefalização, né, uma centralização. Os neurônios são células espalhadas por todo o corpo do animal e é chamado de sistema nervoso difuso. Classificação. Bom, nós observamos 4 classes nesses quinidários. A primeira que eu estou citando é a classe Anthozoa, onde nós temos as anêmonas no mar e os corais verdadeiros. Essa é a classe com o maior número de espécies entre os quinidários. E não é observada a forma móvel. Nós só temos nesse grupo a forma de pólipo, que é a forma fixa. A segunda classe citada aí é a Cifozoa, da qual fazem parte as águas-vivas. Então, agora nós temos um predomínio da forma de medusa sobre a forma do pólipo, que no ciclo de vida é bem reduzida. A terceira classe é a Cubozoa. Então, os cubozoários, né, como é o caso das medusas em formas de cubo, são animais que se destacam porque estão entre os mais tóxicos, os mais venenosos do planeta, né? Existe um tipo, que é a vespa do mar, que tem a capacidade de matar o homem em questão de minutos. E a última classe, Hidrozoa, onde estão os hidrozoários. Nesse grupo nós temos um predomínio da fase de pólipo sobre a fase de medusa. E dentro dessa classe, que inclui as hidras, algumas medusas, a caravela e os corais de fogo, é que nós temos os únicos representantes dulcícolas entre os quinidários. Aqui mais algumas imagens, né, de representantes das 4 classes. Respiração, circulação e excreção. Então, esses sistemas são inexistentes no grupo dos quinidários. Então, todo tipo de troca vai ser feito através da difusão. Para facilitar essa difusão, na verdade, essa difusão é facilitada porque eles são formados por um pequeno número de camadas celulares. Então, isso facilita bastante as trocas por difusão. Quanto à reprodução, nós observamos as duas formas, tanto a forma sexuada quanto a forma assexuada. A primeira que nós vamos falar é sobre a reprodução assexuada. A principal forma de reprodução assexuada é o brotamento. Podemos observar nessa imagem, então, uma hidra com a formação de brotos que podem se destacar ou não do corpo do animal. Se ele se destaca, ele vai dar origem a um indivíduo isolado. Se ele não se destaca, nós temos uma colônia de quinidários. Na reprodução sexuada, nós temos a participação dos gametas, né? Gametas masculinos, que são os espermatozoides, e os gametas femininos, que são os óvulos. Geralmente, esses gametas eles são liberados na água, mas em algumas espécies o óvulo
ele pode permanecer aderido na superfície do corpo do animal. Então, o espermatozoide ele fecunda o óvulo, essa fecundação vai originar um zigoto que se desenvolve dando origem a um embrião. E esse embrião ele origina uma larva que tem capacidade de nadar durante algum tempo, até que ela se fixa e se transforma num indivíduo adulto semelhante aos pais. No grupo dos quinidários, nós temos um tipo especial de ciclo em que é observada uma alternância entre a fase assexuada e fase sexuada, né, no mesmo ciclo de vida. A fase sexuada acontece na forma de medusa, já a reprodução assexuada ocorre na forma de pólipo. Então, no esquema, nós conseguimos observar essa que é a alternância de gerações ou metagênese. Então, aqui, as medusas, a medusa macho produzindo o gameto masculino, que é o espermatozoide, e a medusa fêmea produzindo o óvulo. Esse espermatozoide vai fecundar o óvulo, dessa fecundação origina-se a célula ovo ou zigoto. Esse zigoto vai passar pelos estágios de desenvolvimento, blastula, gástula, e que vai originar uma larva que nada, essa larva denominada larva plânula. Como nesse ciclo nós temos passagem pelo estágio larval, nós dizemos que o desenvolvimento é indireto. Após nadar durante algum tempo, essa larva vai se fixar e vai dar origem a um pequeno pólipo, que cresce e vai se reproduzir de maneira assexuada. Então, cada um desses fragmentos, que são as éfias, podem originar uma nova medusa. É o que eu falo nesse slide, né? Então, após a fecundação, nós temos a formação do zigoto. O zigoto origina um embrião. Esse embrião vai formar uma larva, que é a larva plânula, que nada durante algum tempo e, ao se fixar, vai se desenvolver, dando origem a um pequeno pólipo. Já esse pólipo, que é a forma fixa, ele vai se reproduzir de maneira assexuada. Então, nós temos aqui a observação da estrobilização. Então, o corpo é fragmentado, cada um desses fragmentos, que são as éfiras, vão se destacar e podem originar uma medusa jovem. Bem, o que fazer nos casos de um acidente com águas vivas, né? Esses acidentes são muito comuns no litoral brasileiro, principalmente no Nordeste. Então, a primeira coisa é não jogar água doce. A água doce vai fazer uma liberação maior da toxina, então a sensação de dor e de ardência ela vai piorar. Então, se tiver que lavar a região somente com água salgada. Outra coisa, a toxina ela tem natureza básica. Então, para que a ação dela seja neutralizada, é necessário a utilização de uma substância de natureza ácida. Então, o uso de vinagre seria apropriado para haver a neutralização dessa toxina. Em alguns casos, as pessoas, os banhistas, eles vão precisar de auxílio médico. Por que isso acontece? Algumas pessoas são alérgicas a esse veneno, né? Então, elas poderiam ter um edema de glote e poderiam necessitar de auxílio médico. No caso da vespa do mar, lá do grupo dos cubozoários, né, o acidente com esse tipo de animal pode causar a morte do homem em questão de minutos. Então, é necessário uma intervenção médica rápida, mas geralmente nas praias que tem esse tipo de animal existem placas alertando sobre o perigo e a equipe de salva-vidas tem equipamentos para tentar evitar a morte por parada cardiorrespiratória. Então, agora voltando aos ontozoários, né, que são o grupo que forma os recifes de coral, né? Nós vemos aqui a beleza desses recifes, que são ecossistemas importantíssimos
em todo o planeta. Eles abrigam uma biodiversidade enorme, têm importância econômica, são fontes de alimentos e de renda para as comunidades próximas a essas regiões. O Brasil ele tem uma larga extensão do litoral, né? Então, entre o Maranhão e o sul da Bahia, nós temos 3.000 quilômetros de costa, que são as únicas formações de Recife do Atlântico Sul. Embora tenha toda uma proteção, né, por unidades de conservação de âmbito federal, estadual e municipal, e de toda essa importância desses recifes de coral, esses grupos eles estão sendo altamente degradados, tá? E essa degradação está relacionada principalmente à atividade humana e econômica. Esses recifes eles vivem em associação com algas dinoflageladas que são as zooxantelas. Essas zooxantelas elas são muito sensíveis a diferenças de temperatura, né, aumentos de temperatura, a questão da poluição, e elas desaparecendo, elas deixam esse coral com uma coloração esbranquiçada, que é chamado de branqueamento de corais, né? Então, esses recifes que abrigam um extenso número de espécies acabam perdendo um pouco dessa biodiversidade, tá? Essas zooxantelas, como elas são fotossintetizantes, a poluição pode impedir a passagem de luz solar para que elas realizem a fotossíntese. Bem, agora que nós já falamos tudo sobre os quinidários, bora praticar? Então vou deixar para vocês fazerem caderno de atividades, página 45 e 46, a hora de estudos, as questões de 4 a 7, fica na página 61 e 62. E o caderno de atividades da página 26 a 28, a parte dos quinidários ou seglienterados. Vocês têm até o dia 15 de abril para entregar, tá bom? Um grande beijo e fiquem em casa.